Fala fiel, canal React Corinthians, bora aí para mais um vídeo. Não é uma treta, mas de novo, é sempre o Mauro César querendo colocar algum asterisco no sucesso de outros clubes. Não vou trazer nenhum recorte de época. Claro que ele deve ter cobrado muito o Flamengo na época que também estava com muitas dívidas, mas todo time grande é forçado nos bastidores, pela sua torcida, a contratar. Mas acho que o Corinthians está fazendo muito diferente dos últimos anos. Acho que realmente está fazendo uma limpa, 8 milhões aí em corte de folha salarial. Mas é isso. Ele sempre vem querer jogar uma aguinha no nosso chopp, mas é porque ele não aguenta. O Corinthians é muito forte e aí é difícil, né? Porém, ele escolheu a mídia paulista, então é isso. É um setorista do Rio de Janeiro, gosto muito dele, mas ele, horas, é muito setorista e ele tá na mídia paulista, ele tem que aguentar o Corinthians. É isso, fiel, bora pro vídeo. Muito bem, tá aí então a rodada do Campeonato Carioca. No Corinthians, agora o Corinthians que está indo às compras de um jeito mais de leve, como disse o Casão, e aqui o Roberto Ameriotti Júnior já está aqui falando, vamos falar do Corinthians, só fala dos outros e tal. E o Corinthians fechou o Gabriel Paulista, o Pedro Milans, que é do lateral do Penharol, e o meio-campista Matheus Pereira, ex-Fortaleza. E agora o principal alvo é Caio César. Não é o Caio Jorge do Cruzeiro. Caio César é o próximo alvo do Corinthians. Você tinha falado, né, Casão? É o mercado que o Corinthians pode fazer e deve fazer para não se encalacrar ainda mais. Cara, o Corinthians tirou transfer ban, pagou o Matias Rojas também, né? Chegou o Marcelo Paz. Eu acho que a contratação do Marcelo Paz foi a melhor contratação que o Corinthians fez e pode contratar qualquer jogador, que o Marcelo Paz foi a melhor. Por quê? Ele não é daqui, ele não deve favor para ninguém dentro do Corinthians, para ninguém do lado, ele não tem amizade com ninguém, ele chega e tem a total liberdade, ele não tem relação emocional com ninguém. Então, por exemplo, não renovar o Romero, para ele, para a ideia do Corinthians, que é baixar a folha salarial, tentar equilibrar as finanças, para ele é muito mais fácil. Ó, você está livre, vamos fazer uma homenagem, o outro está livre, porque ele não tem essa relação emocional com ninguém e precisava de um cara desse, com o pé no chão e sem os vícios, né, de clube aqui de São Paulo. Se você pega um cara lá do Corinthians e põe ele de diretor de futebol, pegar alguém daqui, o cara tem relação com todo mundo, sabe? Tem gente falando na cabeça do cara, o cara fica constrangido, de repente, em querer dispensar um jogador ou outro. E o Marcelo Paz, ele tá ali para fazer isso. Eu acho que não sei quem indicou, tá? Eu tenho amizade com o Marcelo Paz, de vez em quando eu converso com ele. Já conversava lá com Fortaleza, mas eu não sei quem indicou, não sei qual é o pensamento, mas eu sei que o Marcelo, ele não tem nenhuma relação com ninguém aqui em São Paulo, no futebol de São Paulo. Então, para ele, não é que é fácil, é muito mais... Frio, ele consegue ser mais simples, frio. racional, não tem, sabe? Então é isso que o Corinthians precisava. Começa a pagar conta, eu acho que o Corinthians tem que pagar conta, eu sempre falei isso, pagar conta. Também não pode deixar o time ficar uma porcaria, porque a torcida do Corinthians, o Corinthians é muito grande, muita torcida, não aceita ficar com um time porcaria. Já tem esse time aí, que já custa alto pra cacete, né? Sim. Vai tirando alguns para você ir diminuindo a folha e contrata jogador e põe um teto, cara. Não adianta você não renovar o Romero para baixar a folha, também dispensar outro e contrata um cara e paga 900 mil, como fizeram com o Coronado, um cara que não jogou em nenhum lugar antes do Corinthians, grande. Não está jogando em nenhum lugar depois do Corinthians, mas aqui ganhava como se fosse jogador de Copa do Mundo da Seleção Brasileira. 2 milhões por mês e não fez nada. Então o Corinthians tem que cortar esse vínculo. Esse tipo de comportamento, esse tipo de exagero, né? Contrata jogador bom para o atual time do Corinthians, bom para o Corinthians de hoje, e pronto, e vê o que acontece. Se chegar uma proposta tipo Roma, quando o Roma ofereceu 200 milhões para o Yuri Alberto, se pintar a Lazio, que falam que a Lazio quer, vende. E contratam outro cara por um preço mais baixo e vai se mantendo assim 3, 4 anos. Se ganhar título, legal. Ganhou no passado 2, pode ganhar, pelo tamanho que o Corinthians tem, pela torcida que tem. Mas tem que pensar em pagar as contas, principalmente a arena. Aquele dinheiro que entra na arena todo jogo, que dá mais de 40 mil todo jogo, tem que entrar pro clube, cara.
É isso. O problema maior do Corinthians é esse. Sabe? Enquanto não pagar a Arena, aquela fortuna que dá de renda do Corinthians todo jogo na Arena é aquilo. 39 mil, 40 mil. 40 mil, 43 mil, entra pro clube. E é isso que o Corinthians tem que pensar. Tem que pagar todo mundo que deve. Graduação 2026 na Anhembi Morumbi. Use a nota do Enem para dar o primeiro. Mas para você tem que pensar assim: eu preciso pagar uma dívida que dê também um favorecimento ao clube. Não só de perder a fama de caloteiro, né? Mudar isso. Então você paga a Arena e, ao mesmo tempo, o dinheiro da Arena entra para o clube. É uma jogada que eu acho que é inteligente. É inteligente. Tem que pagar, quero deixar bem claro, tem que pagar todo mundo que deve. As dívidas têm que ser pagas. Mas tenta pagar primeiro aquela que você vai eliminar e ela vai te dar lucro. As dívidas mais caras para você. Aquela que vai te dar um lucro, né? Bom, em seguida vai falar o Danilo e o Mauro, mas deixa aí seu comentário, o que está errado? O que o Casagrande falou de diferente aí que tem que ser feito? De fato é isso, 8 milhões aliviando folha de pagamento, exemplos como Coronado e outros caras que vieram a peso de ouro e nunca jogaram, nunca renderam, e mesmo quando teve oportunidade não rendeu. E esse cara tá onde agora? O Vitinho, o Mauro vai falar aí do Vitinho. O Vitinho, ele tem mais ou menos o salário ali de Michael, que era um reserva que vivia machucado. Eu sou um dos caras que achei boa a saída. E esse Matheus Pereira vem pro lugar do Michael e vai funcionar. Mas vamos ouvir o palmeirense e o flamenguista. O Mauro sempre colocando a água no chope dos coleguinhas. Vai pegar os comentários pontuais para montar a sua tese. Mas uma tese equivocada. O Corinthians é grande. Ele também era muito crítico quando o Flamengo tinha dívida lá, mas o Flamengo também sempre contratou. É impossível você sustentar um ano com um time medíocre em clubes gigantes como o Corinthians e Flamengo. Mas o medo dele é porque o Corinthians é muito grande. E mesmo nessa turbulência a gente está ganhando título e a gente vai brigar esse ano. E aí, Danilo, contratando num outro nível, pelo menos por enquanto. Vou esperar um pouco para que as notícias saiam, para a gente saber certinho como que é o acordo. A gente não sabe qual é o patamar, qual que é o salário que vai estar sendo pago para cada um desses. Acho que o Corinthians precisa realmente enxugar e eu olho para o elenco, ainda vejo, por exemplo, Memphis e tal. Eu sei, é uma decisão difícil. O Memphis é o cara que representa a torcida em alguns momentos, é o superstar, tem contrato assinado, não é tão fácil se livrar. Mas para mim é um cara que é incompatível ainda com o momento que o Corinthians vive. Precisa pensar nisso e precisa priorizar pagamento de dívidas. A gente tem que destacar que eu acho a atitude do Corinthians muito correta, que tem feito até aqui, de pagar as dívidas anteriores, de acertar com o Rojas para evitar transfer ban, mas tudo isso foi feito com adiantamento de receita. Isso significa que o Corinthians está tirando dinheiro de 27, 28, 29, ou mesmo agora do fim do ano de 26, para pagar as coisas daqui. Ou seja, você está pegando algo do futuro para resolver o seu presente, lá na frente você vai ter problema, porque aquela receita que você receberia ali para quitar aquela dívida do momento, aquele custo do momento, você não vai ter. Então o Corinthians tem que se preparar para esses dois momentos. Está tirando dinheiro do futuro para pagar agora, beleza, entendo, é uma necessidade, mas precisa saber que lá na frente essa grana não vai cair. Ou seja, você precisa dar um jeito de ter os seus custos em dia para não virar uma bola de neve. Ou seja, você precisa baixar o custo. A gente vai ver com o tempo se vai baixar o custo. O Corinthians recentemente trouxe outros executivos em outras áreas, não aqui falando sobre a qualidade de cada um, mas, por exemplo, o Fred Luz chegou no Corinthians e não conseguiu trabalhar por conta da política. Será que agora o Marcelo Paz vai conseguir trabalhar? Será que ele vai conseguir ter o tamanho que ele teve no Fortaleza, onde ele mandou e desmandou a ponto de mudar tudo o que acontecia no Fortaleza e virar CEO do clube, sendo quando acabou o mandato dele? Será que ele vai ter peito para fazer tudo isso que ele fez aqui no Corinthians? Será que vão deixar ele fazer isso? E lembrando que o Marcelo Paz fez um trabalho brilhante no Fortaleza, mas veio para o Corinthians justamente no ano em que o Fortaleza caiu. A torcedor do Fortaleza não ficou muito satisfeito com a decisão dele. Acho que tem capacidade para fazer um bom trabalho, mas ainda para mim, muito cedo para a gente tirar a conclusão. Espero as notícias aí, porque ainda mais no Corinthians nos últimos anos, o Corinthians nos mostrou que o tempo revela coisas que às vezes a gente não está sabendo. Bom, o que você ia esperar de um palmeirense, né?
Ele tem que entender, o Rodrigo, você tem que entender que o Corinthians é muito grande, cara. Você está adiantando receita. O maior problema é o estádio, algo que eu sou contra. Eu ainda era a favor de continuar jogando no Pacaembu, enfim. Mas temos o estádio, problema aí, será resolvido. E o Corinthians cria receita todo jogo, quarta e domingo. E isso aí que o Ante não consegue entender. Ou não consegue aceitar, né? Admitir. Pois é. Bom, tá lá o Marcelo Paes, por enquanto tá fazendo o seu trabalho, pegando os caras que ele quer, por enquanto tá com carta branca. Vai saber até quando vai, mas é assim que tá o Corinthians por enquanto. Mas, como disse o Casão, a remada é muito difícil, muito longa, né, Mauro? Cedo ainda, né? E a gente não sabe quais vão ser as pressões que eventualmente ele virá a sofrer num outro cenário. Se o time estiver mal, se o time estiver perdendo jogos, ou sai um jogador de um determinado tamanho, aí vem um outro menorzinho, entendeu? Pô, enfim, aí aquela coisa, aquela ala, todo clube tem, aquela ala da torcida que não pensa muito em outra coisa, acha que é só trazer jogador. E até acho que as pessoas dentro do próprio clube, né? Isso é bom lembrar, né? Quem está no poder era visto de quem saiu. Então você não tem assim uma gestão totalmente do clube, né? Marcelo não, Marcelo chegou agora. Totalmente desconectada de quem estava lá. O Corinthians, ao contrário do São Paulo, onde é quase impossível você se lançar candidato a presidente, né? Como é que você faz? Tem que participar daquele petit comitê ali. No Corinthians é possível se lançar uma candidatura e tirar quem está no poder. Foram tirados aqueles que ficaram lá de 2007 até a chegada do Augusto Melo há 2 anos e pouco, né? Foram tirados no voto. Só que quem entrou era tão ruim ou pior. Aí que foi azar do clube. Tivesse entrado um presidente com um grupo de pessoas com outra mentalidade, o Corinthians, 2 anos depois, hoje, talvez não fosse campeão da Copa do Brasil nem do Paulista. Provavelmente não seria. Mas estaria, com certeza, com uma dívida diminuindo, com um horizonte, né? O Corinthians olha e fala, cara, nós estamos andando em alguma direção. Né? Porque o São Paulo também foi campeão da Copa do Brasil. E não faz muito tempo, foi há 2 anos, pouco mais de 2 anos. E olha onde está o São Paulo hoje e em que situação está. Né? Ganhar uma Copa, um mata-mata, não... É algo possível até. O Crystal Palace é o campeão da Copa da Inglaterra e foi eliminado por um time da 6ª divisão no final de semana. O Macclesfield lá eliminou o Crystal Palace. Essas coisas acontecem no mata-mata. Um time grande, então, porra, né, ele cresce na reta final ali e pode ganhar. Mas o grande problema do clube não está sendo atacado ainda, né? E o Marcelo não vai fazer isso sozinho. Ele vai cuidar do futebol. Mas é preciso que exista uma mentalidade no clube. Não sei se ela vai mudar. Há alguns sinais nessa direção. Mas vamos lembrar, essa gestão, com essas pessoas que lá estão, sem o Marcelo Paes, é aquela que no último dia, antes de entrar um transfer-ban numa segunda-feira à meia-noite, correu para contratar o Vitinho. Meia-noite tem transfer-ban e temos que acelerar o processo. Isso foi tratado por parte da mídia como algo assim sensacional. Olha, o Corinthians conseguiu. O Vitinho foi reserva, gente, o tempo todo. Quer dizer, um jogador caro, não é barato, né? Estava jogando lá fora, você corre para contratar. Era necessário? Sério? Você precisava aquilo tudo? Não. Né? Então, quando você contrata um jogador, você constrói uma dívida. Você coloca ele na sua folha, você tem que pagar durante 2 anos de contrato, 3 anos, você vai pagar esse cara. Soma tudo que ele vai receber, os 13 salários, né, que tem o 13º, luvas, comissões, soma tudo. É um montante. Esse é montante, mas o outro. Então, assim, para contratar, na situação do Corinthians, tem que ser cirúrgico. Eu preciso desse cara, esse cara acaba, eu vou trazer. Eu preciso daquele ali. Não adianta, sabe, nessa loucura, contratar um cara caro para ser um reserva. E até agora, até que ele joga esse ano. Mas até aqui, o que ele fez de tão relevante? Nada, não que seja um mau jogador. O máximo que o Vitinho vai ser esse ano vai ser. Ele tomou o lugar do Romero. Isso. Que é o primeira fila. opção para entrar. Isso. E em algum momento o Thales Magno também, que era o cara. Então, tirou 2. O Corinthians tiraram 2 caras e esses 2 caras representam hoje o Vitinho. É o Vitinho que é a primeira opção. É muito pouco. O Thales Magno é outro exemplo assim, bizarro. Porque ele foi emprestado e foi prorrogado o empréstimo lá atrás. Isso. Ele não tinha apresentado nada demais. Nada. Aí, de repente, não está acabando o empréstimo. O Corinthians negocia, Los Angeles, né? Para prorrogar. Caramba, por que vai prorrogar o contrato desse rapaz? Ele não deu nenhuma resposta. E continuou não jogando nada. Aí entrou o Guinegão, tá? A molecada entrou e engoliu ele. Assim, os caras da base muito melhores. Então, para quê? Esse tipo de decisão, eu acho que o Marcelo Paes não vai tomar. Eu espero dele, né? Eu imagino que ele vai fazer o quê? Uma análise mais fria, mais técnica, minimamente cerebral. Fazer, não, pera, esse jogador não vale a pena. Racional. Não vou fazer isso aqui. Obrigado, garotão. Acabou seu contrato.
de volta à terra do Trump lá e, tal. E para E piorar, vamos em frente. o Corinthians já foi eliminado da Copa São Já Paulo. foi perder pro Guarani. E aí, Fiel, deixa o comentário. O que você achou aí do comentário do Mauro? Eu concordo aí sobre o Thales Trágico e o Romero. Os dois juntos somavam mais de 1 milhão em salário. Mas, de novo, ele quer pegar um ponto. Ele até fez uma força para elogiar. Mas o Vitinho chegou num time pronto. Ele vai ter oportunidade esse ano. Vai, Corinthians!